Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, meu companheiro, minha companheira, vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai gravar uma aula de predicação verbal para o CESP. Aí você vai pensar, caramba, Sidney, mas em que momento eu vou estudar isso? O que é importante neste assunto? Vamos lá, galera. Quando a gente pega para montar o curso, a gente vai desmembrando alguns assuntos. Isso aqui é a base da regência. Serve de lastro para você poder trabalhar todo o processo sintático. Então, tenho que ficar bom em sintaxe, você tem que ficar bom nisso daqui. Tem que chegar a ficar bom em regência, para você saber que tipo de verbo está ali sendo trabalhado. Então tem que saber isso daqui. Então hoje nós vamos trabalhar uma aula extremamente importante para a sua base sintática, beleza? Então vamos lá, ó. Primeira coisa é deixar claro o significado da expressão, para que o aluno não confunda futuramente. Então aqui, ó, predicação verbal ou transitividade verbal é a relação entre o verbo e seus complementos. Então, sintaxe é isso, é um processo de relacionamento. Então, a gente vai trabalhar aqui na predicação ou transitividade verbal, como você preferir, a relação entre o verbo e os complementos que ele possui. Agora, tem de ter cuidado para não confundir predicação com predicado, que é o que se afirma sobre o sujeito, ou então até com predicativo, que é o complemento do verbo de ligação. Eu acredito que o aluno não vai dar mole de confundir predicação com predicativo, mas eu já vi algumas vezes o aluno confundir predicação com predicado. Então, cuidado, predicação é a mesma coisa que transitividade verbal, a relação do verbo com o complemento, em que a gente vai poder fazer aqueles três tipos de classificações, o verbo transitivo, ou verbo intransitivo, ou verbo de ligação. Agora, predicado é o que tem na sentença menos o sujeito. Isso é um predicado, beleza? Então vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira. Ó, antes de mais nada, você já está ligado que tem 3 verbos na língua portuguesa. Então, quando eu falo em verbos, nós temos 3 verbos. Nós temos o verbo transitivo, o verbo intransitivo e o verbo de ligação. Beleza? Temos esses 3 verbos. Aí a nossa pegada, num primeiro momento, é entender que tudo aquilo que a gente trabalha em língua portuguesa para concurso público é destinado à gramática tradicional. Então, quando a gente trabalha a gramática tradicional, a gente tem de entender que esses 2 primeiros verbos aqui, ó, o transitivo e o intransitivo, eles são chamados verbos nocionais. O que é isso, Sidney? É um verbo que me dá uma noção de ação. Então aqui, ó, vou botar aqui. E é exatamente por este motivo, por indicar a ação, que estes 2 verbos encabeçam o predicado verbal. Então, falei em predicado verbal, eu tenho de ter verbo transitivo ou verbo intransitivo. Agora, e o verbo de ligação? Aqui, meu companheiro, a gente já sabe que ele não indica ação. Ele indica estado, qualidade, atributo. Então, não vou poder chamar de verbo nocional. Eu vou chamar de verbo relacional. E por que eu vou chamá-lo de verbo relacional? Porque ele vai relacionar o sujeito ao predicativo. Então, é exatamente por isso que eu vou classificá-lo como predicado nominal. Então, o verbo de ligação, ele é classificado como verbo relacional e o verbo de ligação é um conectivo, ele relaciona o sujeito ao predicativo, então, portanto, ele encabeça o predicado nominal. Agora, a minha ideia aqui era trabalhar este iniciozinho, para a gente poder pensar na palavra ação. Porque na escola, você provavelmente aprendeu que o verbo transitivo possui sentido incompleto. E que o verbo intransitivo possui sentido completo. Agora,
Neste exato momento, o aluno, a criança já tinha um problema. É completa e incompleta em relação a quê? Em relação ao sentido de ação. O que isso significa? Se eu utilizo uma frase em que tem um sujeito e o verbo apenas, e eu não entendo, eu preciso fazer uma pergunta, é porque esse verbo tem, portanto, sentido incompleto. Aí ele vai exigir um complemento verbal, que a gente chama de objeto. E aí vai ser definido se é direto ou indireto, dependendo da preposição. Agora, se eu utilizo uma frase em que tem um sujeito e o verbo apenas, e eu entendo a frase, é porque eu entendi a ação manifestada que tem ali naquela sentença. Portanto, aquele verbo tem sentido completo, é um verbo intransitivo e ele não pede nada. A princípio é assim que a gente trabalha. Agora, para que a gente possa entender como um todo, eu vou sim fazer um estudo dirigido, como eu sempre tenho feito, para que o aluno que está com dificuldade, ou então aquele aluno que está iniciando o processo do estudo, tenha total condição de acompanhar os outros. Agora, eu vou fazer um bizu aqui, um macetinho bisurado. Então, se liga só. Quando o camarada pede para você classificar sintaticamente um termo destacado na oração, não importa se o termo está no início, no meio ou no final daquela oração, você vai sempre pensar no sistema SVC, que é o principal sistema linguístico da língua portuguesa, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. Essa estrutura é tão importante, que vai fazer com que você entenda todos os termos da oração, o que é sujeito, o que é predicado, o que é objeto direto, objeto indireto, adjunta adverbial e por aí vai. Essa estruturazinha aqui faz com que você acerte várias questões de pontuação na prova do concurso público. Se você ainda não viu a aula de pontuação, vá ver a aula de pontuação e nós vamos trabalhar isso daqui e você vai entender a importância. Na aula de redação, isso aqui também é importante, porque mostra a importância de ter um período curto na ordem direta. Então aqui nós temos a ordem direta da língua portuguesa e o principal sistema linguístico, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. Agora, você já deve ter ouvido falar que é impossível analisar sintaticamente uma frase sem verbo. Tem só uma frase nominal, a estrutura nominal. É impossível analisar sintaticamente. Então, isso mostra que o verbo é o principal elemento da análise sintática. E é por isso que a análise sempre foi, na verdade, morfossintática. E é daí que vem a relação. Porque a gente não trabalha um termo apenas sintaticamente, a gente trabalha morfossintaticamente. Então, eu primeiro vejo a quem o camarada está ligado gramaticalmente, para aí sim poder classificar sintaticamente. Tanto é que os candidatos às vezes derrapam, porque na escola o camarada não aprendeu assim. Ele aprendeu a olhar um termo, por exemplo, com preposição e dizer que é objeto indireto. E não é verdade. Só será um objeto indireto se estiver ligado a um verbo. Detalhe, um verbo transitivo indireto, porque se estiver ligado a um nome, por exemplo, há uma grande possibilidade de ser um complemento nominal. Agora vamos parar de enrolação e vamos entender o que eu quero aqui. Camarada pediu para eu classificar sintaticamente um termo destacado na oração. Não importa se está no início, no meio ou no final. Eu sempre vou procurar pelo verbo. Achei o verbo. Sidney, como é que eu vou achar o verbo? É aquele camarada que eu posso conjugar. Por exemplo, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Esse é um verbo. Aí achei o verbo, eu vou perguntar a ele quem é o sujeito. Como é que eu pergunto quem é o sujeito? Eu sempre utilizo as expressões quem ou que. Aí ele vai me responder. Na hora que eu achar o sujeito, automaticamente o que sobrar, o resto vai ser o complemento. E como eu disse a vocês anteriormente, nós temos 3 verbos classificatórios aí na língua portuguesa. Nós temos o verbo transitivo, o intransitivo e o de ligação. Então, nós só podemos ter 3 tipos de complementos. Aí eu posso ter um objeto, eu posso ter uma circunstância, que eu vou tipificar através do adjunto adverbial, e eu posso ter uma característica que, no final das contas, é o nosso predicativo. Agora, vamos desmembrar isso aqui um pouquinho mais. Quando eu falo que pode ser um objeto, você já sabe que existe o objeto direto, mas também existe o objeto indireto. Então, aqui, eu posso ter o direto, que é o complemento sem preposição, e eu posso ter o indireto,
que é o complemento com a preposição. E para poder ficar mais bonito ainda, eu vou colocar aqui, ó, circunstância de localidade. Porque isso aqui confunde a vida do camarada quando ele está estudando na escola. Sidney, só quando indica localidade é adjunta adverbial? Não. Qualquer circunstância é uma adjunta adverbial, de tempo, de modo, de causa e por aí vai. Mas quando indica localidade vai te confundir, porque vai exigir uma preposição, você vai achar que é um objeto indireto, quando na verdade será uma adjunta adverbial de lugar. É assim que funciona, beleza? Agora, Sidney, já dá para eu fazer a aula? Daria, se você estivesse voando, tinindo, mas normalmente não é o caso, né? A gente ainda precisa de um algo a mais para poder trabalhar. O que eu vou fazer aqui agora? Uma explicação como essa seria uma explicação apenas abstrata. Eu iria atingir apenas quem já está voando na língua portuguesa. Agora, o que a gente vai fazer? Um estudo dirigido, tópico a tópico, para a gente poder aprender com calma e tranquilidade, beleza? Então vamos lá, ó. Primeira coisinha que a gente vai brincar aí, ó. A gente vai entender o que é um verbo transitivo. Já que nós temos 3, o verbo transitivo é o primeiro que a gente vai trabalhar. O que eu vou falar aqui agora parece uma sacanagem, mas não é sacanagem não. A palavra transitivo vem da palavra transar. O que a gente precisa para poder transar então? Estou falando você e eu não, tá? Pelo amor de Deus, eu estou falando qualquer pessoa, tá? Então, a gente precisa de um companheiro, de uma companheira. O verbo transitivo é a mesma coisa, ele vai exigir um companheiro, que a gente vai chamar de objeto. Então, o verdadeiro complemento verbal é o objeto. O CESP, ele não tem o hábito de chamar de objeto direto, objeto indireto, não. Ele pode até chamar assim, mas ele tem o hábito de chamar de complemento verbal. Então, ele vai chamar de complemento direto o objeto direto e de complemento indireto o objeto indireto. Então, o verbo transitivo é aquele que possui sentido incompleto, portanto, ele vai exigir um complemento verbal, que é exatamente o objeto. Se não tiver preposição, é o objeto direto. Se tiver preposição, é o objeto indireto. Para você lembrar aí rapidamente as preposições, eu preparei um quadrinho para vocês, que eu, na época da escola, aprendi num ritmo de musiquinha, né? Num ritmo musical. Era naquela música Escravos de Jó, lembra? Escravos de Jó jogavam caxangá. Aí você vai falar, pô, tá de sacanagem, sou adulto. Concurso público, tá vendo com essa musiquinha aí, churumela da época do ensino fundamental? É, meu companheiro, mas isso aqui faz você gravar e não esquecer nunca mais na vida. Então aqui, ó, o ritmo é assim, ó. A, ante, após, até, com, contra, de, em, desde, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, trás, sem, sobre, trás, sem, sobre, trás, trás, trás. Então, se ligou, né? Cantou isso daqui umas 2 ou 3 vezes para alguém, vai tirar de letra. Pô, assim, isso é ridículo. Canta pro filho, pro sobrinho, coisa e tal, que vai funcionar. Canta umas 3 ou 4 vezes, pode ter certeza, meu companheiro. Nunca mais você vai esquecer. E é importante, porque às vezes o aluno fala assim para mim, professor, a palavra perante exige a preposição a? Pô, claro que não. A palavra perante já é uma preposição. Então, beleza? Então, vamos lá, ó. Vamos agora trabalhar verbo a verbo. Então, você já sabe que o verbo transitivo é aquele que exige um complemento, que a gente vai chamar de objeto. Então, o primeiro que a gente vai trabalhar aqui é o verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto, ele pede um complemento sem preposição. Aí, olha a frase. Sidney comprou um relógio. E aí a gente vai trabalhar através de 2 etapas. Primeiro, entender por que é realmente transitivo. Imagina eu chegando para você do nada, num contexto fechado, e falando assim, ó, Sidney comprou. Contexto fechado, a gente não trocou ideia nenhuma antes. Você vai entender? Não, você não vai entender. Então você vai me perguntar o quê? Aí eu vou falar, ó,
um relógio. Aí você vai ficar satisfeito, tranquilo, tudo bem. Mas enquanto eu utilizei o sujeito e o verbo apenas, não foi o suficiente para que você pudesse entender a sentença, para que você pudesse, na verdade, entender a ação manifestada por aquele verbo. Então, isso mostra, na hora em que você faz a pergunta, que o verbo tem sentido incompleto, portanto, transitivo, e ele vai exigir um complemento verbal que a gente vai chamar de objeto. Agora, para não correr o risco de enfiar os pés pelas mãos, como a gente fazia na época da escola, porque na escola a gente aprendia a ramificar do verbo para o resto. É como se o verbo não tivesse um contexto. Agora você vai entender que para a prova de concurso público a gente precisa entender que a língua portuguesa depende de contexto. Até mesmo porque a gramática que utilizam na tua prova é uma gramática aplicada ao texto, ou seja, depende de um contexto. O verbo não vai ter um sentido fechado. Então esse verbo é sempre isso? Não, depende do contexto. Então, para evitar esse problema, a gente sempre vai utilizar aquele sistema SVC. Eu vou de cara no verbo, pergunto a ele quem é o sujeito e automaticamente o que sobrar é o meu complemento. E aí eu vou pensar naquela tríade de objeto, de circunstância, que é a adjunta adverbial, e de característica, que acaba sendo o predicativo, beleza? Então, vem aqui comigo agora, ó. Sidney comprou um relógio. Eu vou de cara em quem? Eu vou procurar pelo verbo. Então, aqui, ó. Achei, é o comprou, porque eu digo, eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos, vós comprais, eles compram. Não dá para fazer isso nem com Sidney, nem com relógio, não é verdade? Agora, vamos perguntar ao verbo quem é o sujeito. Quem ou que comprou? Ó, quem comprou um relógio? Sidney. Então, ó, Sidney é o sujeito, comprou o verbo, e o que sobrou aqui é o meu complemento. Aí eu vou pensar naquela tríade. Relógio funciona como característica? Não. Relógio funciona como circunstância? Não. Relógio funciona como objeto. Então, eu já sei que aqui eu tenho um tipo de objeto. Agora, que tipo de objeto eu tenho? E aí eu vou perguntar para o verbo. Quem compra, compra alguma coisa. Então, ó, pensa comigo. Vou fazer igual a gente aprendeu na época da escola. Mão direita é o verbo, mão esquerda é o complemento, caso exista. Então, ó, quem compra, compra alguma coisa. O verbo pediu um complemento, mas foi um complemento sem preposição. Portanto, eu chamo de verbo transitivo direto, que sempre vai pedir um objeto direto. Por que se chama objeto direto? Porque ele está diretamente ligado ao verbo. Até aí, tudo bem? Ok, vamos lá. Agora, olha a próxima. Quando eu tenho um verbo transitivo indireto, ele vai pedir um complemento agora com preposição. Então, olha a frase. Sidney precisa de dinheiro. Eu vou de cara no verbo e pergunto a ele quem é o sujeito. Quem é que precisa? O Sidney. Automaticamente, o que sobrou aqui é o meu complemento. Aí eu vou pensar na tríade. Dinheiro funciona como característica? Não. Dinheiro funciona como uma circunstância? Não. Dinheiro funciona como objeto. Então, eu já sei que aqui eu tenho um tipo de objeto. Agora, que tipo de objeto eu tenho? O verbo vai responder. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, ó, compara. Quem compra, compra alguma coisa. Pediu um complemento sem preposição. Portanto, é verbo transitivo direto e pede um objeto direto. Agora, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, além do complemento, apareceu o que ali no meio? Uma preposição. Então, eu vou chamar de verbo transitivo indireto, que sempre vai pedir um objeto indireto. E por que se chama objeto indireto? Porque está indiretamente ligado ao verbo através da preposição. Ok? Beleza? Então, vamos para a próxima. Agora nós vamos trabalhar o verbo transitivo direto e indireto. E aí olha o nome do camarada. Ele mostra que este verbo vai exigir dois complementos. Um sem preposição, que eu vou chamar de objeto direto, e outro com preposição, que eu vou chamar de objeto indireto. Então, olha a pegada da coisa. Eu chego para você do nada e digo, Sidney deu. Aí você vai falar em casa, já sabia. Não, pelo amor de Deus, você não vai falar isso. Até mesmo porque o contexto é fechado. Então, na hora, você vai me perguntar o quê? Aí eu vou falar flores. Você vai ficar satisfeito? Não. Você vai me perguntar para quem? Então, resumo da ópera.
Quando eu disse a você, Sidney comprou, você me perguntou o quê? Eu disse um relógio e você ficou satisfeito. Então isso mostra que o verbo transitivo direto só pede um complemento, sem preposição. Portanto, o objeto direto. Quando eu disse a você, Sidney precisa, você me perguntou de quê? Eu disse de dinheiro e você ficou satisfeito. Isso mostra que o verbo transitivo indireto também só pede um complemento. Só que é um complemento com preposição. Portanto, um objeto indireto. Agora, quando eu disse a você, Sidney deu, você me perguntou o quê? Eu disse flores e você não ficou satisfeito. Ainda assim, você me perguntou para quem. Então, isso mostra que o verbo dar, nesse contexto, ele é um verbo bitransitivo, ou seja, ele exige dois complementos. Portanto, eu vou chamá-lo de verbo transitivo direto e indireto, porque ele vai exigir um objeto direto, que é o complemento sem preposição, e vai exigir um objeto indireto, que é o complemento com a preposição. Ok? Beleza? Agora, importa a ordem? Não, não importa a ordem. Tanto faz quem vai aparecer primeiro, se é o objeto direto ou o objeto indireto. Tanto faz. Agora, o que eu não posso ter nunca? Eu não posso ter nunca dois objetos diretos ou dois objetos indiretos, já que o nome do verbo é transitivo direto e indireto. Então, obrigatoriamente, tem que ter o objeto direto e o objeto indireto. Ok? Beleza? Agora eu vou lançar um desafio para você que está em casa. Eu coloco assim, ó. A Tadolfa comeu do bolo. Aí eu destaco o termo do bolo e pergunto a função sintática. E aí, qual é a função sintática do termo do bolo? Estou te dando um tempinho para responder. Vamos lá, pensou? Então vamos lá. Muito candidato, na hora, vai fazer o seguinte, vai pensar no sistema SVC. Vai achar o verbo, vai perguntar a ele quem é o sujeito, quem comeu, a Tadolfa, e o resto é o complemento. Aí vai pensar na tríade. Bolo não funciona nem como característica, obviamente, nem como circunstância. Portanto, aqui eu tenho um objeto. Só que aí o avaliador pode derrubar o candidato, porque o aluno vai ver que tem preposição e vai pensar que é um objeto indireto, mas não é um objeto indireto. E aí a gente vai começar a entender que a análise é sempre morfossintática. O objeto direto não é objeto direto só porque não tem a preposição. Na verdade, é um objeto direto porque está ligado a um verbo transitivo direto. Por exemplo, na frase, Sidney comprou um relógio. Um relógio não é objeto direto só porque não tem a preposição. É objeto direto porque está ligado ao verbo transitivo direto comprar. Tanto é que Sidney não tem preposição e funcionou sintaticamente como sujeito. Na frase, Sidney precisa de dinheiro. O termo de dinheiro não é um objeto indireto só porque tem a preposição. É um objeto indireto porque está ligado ao verbo transitivo indireto precisar. Aqui tem preposição, beleza. Mas essa estrutura está ligada a qual verbo? Ao verbo comer. E nesse contexto, quem come, come alguma coisa. Então, um verbo transitivo direto, que sempre vai pedir um objeto direto. Aí você vai falar assim para mim, ué, mas tem preposição. Então, objeto direto preposicionado. Aí você que é educado não falou, mas pensou, pô, então ferrou. Ferrou. Pô, como é que eu tenho um termo que tem preposição e é objeto indireto, e eu tenho um outro termo com preposição que é objeto direto preposicionado? Pô, eu sempre digo, língua portuguesa do capeta mesmo, né, Sidney? Não, não é não, é tranquilo, ó. Quer ver? Na hora que a gente trabalha a diferença de objeto indireto para objeto direto preposicionado, é a questão da exigência, é a questão da obrigatoriedade. Então, na hora que eu digo, Sidney precisa de dinheiro, tem como eu tirar a preposição e falar apenas Sidney precisa de dinheiro? Não, porque nesse contexto, obrigatoriamente, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, esta preposição ela foi exigida pelo verbo. Eu concluo, portanto, que a preposição do objeto indireto é obrigatória.
porque é sempre exigida pelo verbo. Agora, quando eu digo, a Tadolfa comeu do bolo, dá para tirar a preposição e falar a Tadolfa comeu o bolo? Dá, não dá? E se dá para eu tirar a preposição, significa que a preposição não foi exigida pelo verbo. É uma preposição, na verdade, facultativa. E se é facultativa, por que eu coloquei? Eu coloquei neste caso específico para evitar uma ambiguidade. Porque se eu falo, a Tadolfa comeu o bolo, a Tadolfa comeu o bolo todo. Se eu falo que a Tadolfa comeu do bolo, significa que a Tadolfa comeu um pedaço do bolo, uma parte do bolo. Ou seja, aqui tem um valor semântico partitivo. Tranquilo ou não tranquilo? Então eu concluo com isso que na hora que eu visualizar um termo com preposição, eu não vou sair de cara dizendo que é um objeto indireto. Eu vou primeiro visualizar a quem ele está ligado, para aí sim poder classificar. Até mesmo porque um termo com preposição atrelada a verbo pode ser objeto indireto, mas pode ser um objeto direto preposicionado, pode ser um adjunto adverbial. Então depende da análise ali, depende do contexto, beleza? Agora, numa frase assim, o cara poderia trabalhar várias coisas. Primeiro, perguntar a função sintática. A resposta, objeto direto. Ele poderia chamar de objeto direto preposicionado, para tentar derrubar, por exemplo, o candidato que não fez nenhum cursinho, porque aí o cara olha, pô, objeto direto preposicionado, nunca vi isso na minha vida, isso não existe não, isso é invenção aí da banca. Mas existe, né? Você acabou de ver. Agora, se ele quiser derrubar o candidato que está ligado, ele vai chamar de objeto direto. Por quê? Porque o cara vai esperar aparecer um objeto direto preposicionado. Não vai visualizar, vai ver o objeto indireto. Então, tem preposição, é objeto indireto mesmo. Mas você que já está ligado sabe que se tem preposição, mas não está sendo exigida pelo verbo, é uma preposição facultativa, portanto é um objeto direto preposicionado, que o avaliador pode chamar apenas de objeto direto. Agora, quais seriam as melhores questões até além dessa sintática para ele poder trabalhar? Ele poderia trabalhar a função semântica e função morfológica, que é muito interessante. Na função semântica, acho que você já matou. Aqui, este objeto direto preposicionado tem um valor semântico partitivo. Isso significa que a preposição que entrou aqui é uma preposição nocional. Você já deve ter visualizado isso em alguma gramática, que a gente tem a preposição nocional, que é aquela que indica um sentido, um valor semântico, e a gente tem a preposição relacional, que é aquela que apenas faz a ligação. Então, quando eu tenho um objeto indireto, eu tenho uma preposição relacional. Então, ao dizer Sidney precisa de dinheiro, a preposição de aí foi exigida pelo verbo. É a preposição do objeto indireto. Então, ela é uma preposição relacional. Ela está ali apenas relacionando o verbo ao objeto indireto e vice-versa. Porque, na verdade, ela é esvaziada de sentido. A preposição relacional, ela só serve para fazer a ligação. Ela é esvaziada de sentido. Agora, a preposição nocional, no caso aqui do nosso objeto direto preposicionado, ela tem valor semântico. Então, pegando para a parte do nome, por exemplo, a preposição do complemento nominal, que é sempre exigida pelo nome, é uma preposição relacional. Agora, e a preposição do adjunto adnominal? Ela é uma preposição nocional, porque vai indicar um valor semântico. Aqui no caso, a preposição de indica um valor semântico partitivo, ou seja, que foi parte do bolo. Agora, outra questão interessante que poderia cair aqui. A pergunta sobre as classes gramaticais que estão expressas ali. Será que no termo do bolo tem uma classe, duas classes, três classes ou quatro classes? Provavelmente o avaliador vai tentar te derrubar dizendo que são duas classes. Porque muito candidato vai olhar para o do e para o bolo, opa, são duas classes. Mas aqui, na verdade, eu tenho três classes gramaticais. Eu tenho bolo, que é um substantivo. E eu tenho o do, que é a contração da preposição de, mais o artigo o. Beleza? Tranquilinho? Então, vamos lá. Agora,
Se a gente já visualizou o verbo transitivo e acredito que vocês já tiraram de letra, agora a gente vai cair para dentro do verbo intransitivo. Então acompanha aqui comigo, ó. Teoricamente possuem sentido completo, mas podem pedir um complemento adverbial. E aí nós vamos começar a trabalhar isso aqui agora. Na verdade, isso faz parte de uma gramática muito importante, a gramática do Celso Cunha, gramática do Celso Cunha e do Rocha Lima, principalmente do Rocha Lima, quando o cara começa a falar de complemento circunstancial. O advérbio não indica circunstância, então, quando eu indico que tem um complemento circunstancial, é porque eu estou indicando que tem um complemento adverbial. Afinal de contas, o advérbio é o termo que indica circunstância. Aí é o seguinte, em 99,9% dos casos, o verbo intransitivo realmente terá um sentido completo. Ele realmente não vai pedir nada, mas haverá situações em que ele vai exigir um complemento. Mas não é um complemento verbal, não é um objeto. Ele vai exigir um complemento circunstancial, um complemento adverbial, que a gente chama de adjunto adverbial. Em que situação? Quando indicar localidade. Então, vamos avaliar as frases aqui. O idoso morreu de fome. Imagina o seguinte, eu chego para você do nada, num contexto fechado, e digo o idoso morreu. Você vai entender ou você vai me perguntar alguma coisa? Você vai entender. Afinal de contas, a ação manifestada de morrer já está expressa no verbo. Ah, sim, eu sou fofoqueiro, quero saber de quem morreu. E aí, meu irmão, o avaliador vai te arrebentar. Porque se você for muito fofoqueiro, você vai pensar que quem morre, morre de alguma coisa, é verbo transitivo indireto, e de fome é objeto indireto. E aí você vai enfiar os pés pelas mãos. E ao fazer a estrutura do sistema SVC, você vai ver, ó, o idoso morreu o verbo, o idoso é o sujeito, de fome é o teu complemento. De fome não funciona como objeto nem como característica. De fome funciona como a circunstância da morte, a causa da morte. Então eu tenho aqui um adjunto adverbial de causa e morreu um verbo intransitivo. Até porque se você fosse analisar daquela forma que a gente estava fazendo, mão direita verbo, mão esquerda complemento, pensa comigo, quem come, come alguma coisa, quem compra, compra alguma coisa, quem precisa, precisa de alguma coisa. Agora, e quem morre? Quem morre, morre. Ah não, Sidney, quem morre, morre de alguma coisa. E aí você tem de entender então o que é um objeto. Para cada ação que eu pratico, tem sempre alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação. Quem sofre ou é alvo da ação? Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer um super curso online para o TRF Primeira Região. Curso completo, ponto a ponto digital, com os melhores professores do mercado aqui no Lá Concurso. Gente, detalhe, com o melhor custo-benefício do mercado. Gente, vem, olha só. Curso completaço, ponto a ponto digital, por apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É somente aqui no Lá Concursos. Prazo de acesso 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês podem assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, professor, e os professores? Você assistiu aí essa aula demonstrativa, né? Somente professores top de linha. E aqui no Lá Concursos, o melhor custo-benefício é outra coisa, nós temos que garantia. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, assistir quantas aulas quiser, durante 7 dias. Se você não gostar do curso, você pode estar encaminhando um e-mail para a nossa central de atendimento, que nós iremos aí efetuar o seu cancelamento da sua matrícula com a devolução do seu investimento sem burocracia, rápida, que é papo reto, aqui é honestidade aqui no Lá Concurso. Tá certo, professor? Tá certo, pessoal? Gente, esquecendo, você gostou da aula do professor? Você quer esse material de apoio? Então clique aqui embaixo, tem um link aqui embaixo, você pode fazer o download do material de apoio gratuitamente no site do LAC. Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.